São expoentes do estudo da gravitação universal, pessoal. Quem são? Teve gente que errou ainda. Todas corretas, pessoal. É um resuminho do histórico, né? Ptolomeu, Aristarco na Grécia, Copérnico e Galileu no Renascimento, Newton e Kepler pós-Renascimento, resgate do heliocentrismo, Copérnico e Galileu, já comentamos sobre isso, né? Quem que respondeu mais rápido aí? Luiz respondeu mais rápido, Luísa, Aldra, Stephanie e Bia completou um top 5. Vamos lá, questão 2. Primeira lei de Kepler. O que a primeira lei de Kepler garante, pessoal? Teve gente que errou também essa aí, hein? Pessoal, primeira lei de Kepler, órbitas elípticas, né? O quadrado verdinho diz, é o enunciado da terceira lei, que planetas mais distantes do Sol demoram mais para dar uma volta, né? T quadrado sobre R ao cubo, isso é a terceira lei. Primeira lei, órbitas elípticas, e o Sol não está no centro, o Sol está em um dos focos, ok? Luiz permanece em primeiro, Giovana pulou para quinto. Vamos lá. Questão 3, verdadeiro ou falso? Perigeu é o ponto que a Terra está mais perto do Sol. Podia ser sempre assim, né, pessoal? Podia ser sempre assim, né? Acho que até aqui foi o que a gente foi da outra vez, né? É falso, lembrando, né? É periélio, que é o ponto que a Terra está mais perto do Sol. Perigeu é o ponto que a Lua está mais perto da Terra, tá? Não confunda. O prefixo é peri, o sufixo que muda, né? Hélio é para o Sol, geu é para a Terra, tá? Luiz permanece em primeiro, Aldra e Stephanie subiram posições. Vamos lá, agora questões inéditas para a gente conseguir garantir aqui. Vamos ver agora, vai com calma, mas fique esperto com o tempo. Questão 4, verdadeiro ou falso? No afélio, a Terra encontra-se no inverno. Verdadeiro ou falso? Já peguei vocês nessa, né? Pessoal, é falso. Eu tinha batido nessa tecla muito com vocês na aula. Lembrando que o afélio é realmente a posição que a Terra está mais longe do Sol. Porém, pessoal, você tem que guardar isso no seu coração de uma vez por todas. Periélio e afélio não possuem nenhuma relação com estações do ano. Perceba, por exemplo, eu não sei se hoje a gente está mais para lá do periélio, mais para cá do afélio, não importa. A gente está em algum lugar do espaço aí na órbita, né? Aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, é primavera, né? Está acabando a primavera, daqui a pouco a gente vai chegar no verão. Porém, no hemisfério norte não é primavera. No hemisfério norte é outono. Então não existe, pessoal, uma estação do ano que fica no mundo inteiro ao mesmo tempo, né? O que determina a estação do ano não é a proximidade da Terra em relação ao Sol, é a inclinação da Terra em relação ao próprio eixo, que está na casa ali de 22 graus, se não me falha a memória, tá? Estava no PowerPoint, nós comentamos sobre isso, teve até umas perguntas, a gente bateu um papo. Não associe estação do ano com proximidade da Terra em relação ao Sol, tá? É falso. Como ficamos aqui, ó? Luiz permanece em primeiro, Gabi pulou para quinto, Aldrin continua em segundo, show de bola. Vamos lá, pessoal, tá esquentando, hein? Questão 5. Consequências da segunda lei de Kepler. Consequências. Olha o tempo, olha o tempo. Essa ficou meio dividida e tem gente que não respondeu, fique esperto com o tempo, tá bom, pessoal?
é mais uma questão também de resuminho. Todas estão corretas ou nenhuma está errada, né? Se você lembrar, pessoal, qual que é a segunda lei de Kepler? Planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Lembra? Aquela fatia da pizza, né? Começo, fim da trajetória, liga até o Sol, né? Formou uma fatia de pizza. A área da fatia de pizza, você compara duas na trajetória. Se as áreas forem iguais, os tempos dos trajetos também são iguais. Este é o enunciado da segunda lei, né? Aí a gente viu algumas consequências desse fato, né? A gente percebeu que com isso ia ter pontos que a velocidade aumentava e ia ter pontos que a velocidade diminuía do planeta. Aumentava tanto que chegava no periélio, o ponto que estava mais perto do Sol, a velocidade aumentava ao máximo possível. No afélio, que é o ponto mais distante, a velocidade diminuía ao mínimo possível. Então, como eu tenho trechos de velocidade maior e de velocidade menor, a Terra, pessoal, qualquer outro planeta, né, está exercendo um movimento que não é uniforme. A Terra acelera e a Terra breca. Então, com isso, como a Terra não descreve um movimento uniforme, ela não pode ser considerada um referencial inercial. Pegando, a gente comentou sobre isso também na aula, pegando aquele gancho lá da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? Ou está em repouso ou está em movimento uniforme. Né? Agora, lembrando que entre o periélio e o afélio, leva 6 meses entre uma posição e outra. E em 6 meses, a Terra muda a sua velocidade mais ou menos na casa de 4%. Ou seja, é uma aceleração ou uma desaceleração muito pequenininha, muito pequenininha. Por isso que na prática, para os nossos exercícios nível ensino médio, onde os fenômenos duram poucos segundos ou poucos minutos, né, no máximo ali, para esse intervalo de tempo a Terra nem teve condições, vamos dizer assim, né, de acelerar ou brecar. Aí sim ela pode ser considerada como uma aproximação, um referencial inercial. Agora, quando você vai considerar marés, alguns outros fenômenos que duram semanas ou meses, aí você já tem que considerar estrelas fixas, outros referenciais para fazer as suas continhas, tá? Tudo isso consequência da segunda lei de Kepler. Nenhuma está errada, todas estão corretas, tá? Temos uma nova líder, Aldrin pulou para primeiro, Gabi pulou para terceiro, show de bola, pessoal, vamos lá. Metade do quiz, questão 6. Terceira lei de Kepler, o que ela diz? Olha o tempo! Ô, gente! Ô, gente! Era esperado que a vermelhinha que aparecesse. Eu achei que ia aparecer um pouquinho menos. Pessoal, tem um problema no triângulo vermelho e isso já foi tema de questão de vestibular, fiquem atentos. De fato, planetas que estão mais distantes do Sol, quem tem maior raio orbital, demoram mais para dar uma volta ao redor do Sol, tem maior período de revolução. Ok. Porém, pessoal, esses caras não são diretamente proporcionais. Por quê? Por causa dos expoentes que a gente viu na terceira lei. Lembra? Era t ao quadrado, período ao quadrado, dividido por r ao cubo, dividido por raio orbital ao cubo. Então, como os expoentes, como a dependência desses caras ela é diferente, não é certo dizer que raio e período são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta, sim, por isso que o losango azul está errado. Porém, eles não aumentam na mesma proporção. Por isso que o vermelho está errado. Tá? A gente fez continha englobando essa ideia. Então, por que amarelinho, o círculo amarelo está certo? Mercúrio é o planeta mais perto do Sol. Então, ele tem o menor raio orbital, a menor distância. Quem tem menor distância tem menor período, demora menos para dar uma volta. E no caso, Netuno é um dos mais distantes, né? Então, por isso que o amarelinho está certo. Então, se você, por exemplo, morasse em Netuno, você ia demorar mais ou menos lá uns 150 anos para comemorar um aniversário, né? Tem até uma história interessante, né? Que Plutão, ele não conseguiu dar uma volta completa ao redor do Sol
né? E antes disso acontecer, ele já deixou de ser planeta, né? Ele já foi rebaixado para planeta anão. Então, antes ele dar uma volta completa ao redor do Sol, ele deixou de ser planeta. Ele, como estava muito distante, o período era muito, muito grande, muito longo, né? Quem que acertou essa? Foi a Audrey. Show de bola, hein, Audrey? Parabéns. Muito bom. Vamos para a próxima, questão 7. Força gravitacional de Newton. O que a gente pode falar sobre ela? Opa, galera, agora não estava tudo errado não, né? Fiquei esperto com isso aí. A amarelinha estava certa, né? Se você lembrar da equação da força gravitacional, força é igual constante Gzão, vezes a primeira massa, vezes a segunda massa, dividido pela distância entre esses caras ao quadrado, né? Então, se é dividido, é inversamente proporcional. E a distância está elevada ao quadrado, por isso que a azulzinha não está certa, né? Não é inversamente proporcional à distância. É inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? E força de gravitação universal, pessoal, ela só é de atração, tá? Massa atrai massa. Vai ter força de repulsão só na força elétrica, que a gente vai aprender lá no terceirão, tá? Então, por isso que só a amarelinha estava correta, tá bom? Luiz e Stephanie acertaram, diminuíram um pouco a distância aí para os primeiros colocados. Vamos lá. Questão 8, pessoal, verdadeiro ou falso? Corpos com maior massa sentem um campo gravitacional maior na superfície do planeta. Verdade ou mentira? Olha o tempo. Falso, pessoal. Cuidado, hein? Nós comentamos sobre isso na aula de campo gravitacional. A gente chegou na equação do campo quando a gente igualou a força gravitacional com a força peso. Lembra? Dependendo das situações, a força gravitacional de Newton assume papéis diferentes. Nesse caso, para calcular o campo, ela assume o papel da força peso. Então você escreve Gzão, Emão, Eminho, distância quadrado, igual a Eminho vezes G, que é a força peso. Você acaba cortando a massa do cidadão, a massa do corpinho. Sobra só o campo, igual a constante massa do planeta, dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Ou seja, o campo gravitacional, pessoal, não depende do corpo, só depende do planeta que gera esse campo, tá? Então, uma formiguinha, um mamute ou a Torre Eiffel sentem o mesmo campo gravitacional, tá? Não depende da massa do corpo, só depende de informações do planeta. Cuidado com isso, hein? A Audrey acertou, Giovana pulou para quinto lugar. Vamos lá, pessoal. Questão 9, caminhando para o fim. Eu já dei a resposta. O campo gravitacional gerado por um planeta depende de quem? Pessoal, tinha acabado de falar, né? Quando você iguala a força gravitacional com a força peso, você chega lá, Gzinho, que é o campo, é igual a constante, vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado. Campo gravitacional só depende da massa do planeta e do raio do tamanho do planeta. Depende dos dois, tá? Depende dos dois. Como ficamos aqui, ó, pessoal, deu uma apertada aqui, segundo lugar está disputado, Luiz, Stephanie e Giovana, Gabi em quinto, a Audrey permanece em primeiro. Vamos lá, pessoal. Antepenúltima questão, questão 10. Dobrando a massa do planeta e dobrando o raio, o campo gravitacional não muda. Verdade ou mentira?
Olha o tempo, olha o tempo. Falso, galera. Por que é falso, professor? Você percebe que as últimas questões, pessoal, elas se encaixam com essa aqui. Campo, massa dividido por raio ao quadrado. Ou seja, pessoal, lá da matemática, quem tem um expoente maior tem mais peso, tem mais influência, tem mais importância no seu resultado final. Então, como o raio está elevado ao quadrado, a gente fez alguns exercícios com isso, né? O raio ele tem mais peso na hora do cálculo do campo. Então, se a massa dobra, o raio dobra, como o raio está elevado ao quadrado, o campo ele vai acabar mudando sim. Né? No caso, ele vai acabar sendo dividido por 2, né? Vai ficar sendo a metade do campo inicial. Por quê? Você multiplica por 2 em cima, só que você vai acabar dividindo por 4 embaixo, né? Porque é 2, que é o dobro elevado ao quadrado. Lembra que a gente fez exercício disso? Compara um planeta com o outro, que tem mais massa, que tem mais raio, etc. e tal, tá? Então não é porque dobrou os dois que o campo vai ficar constante. Toda vez que tiver algum expoente ali na sua conta, esse cara tem mais influência no resultado final do que os outros fatores. Por isso que é falso esse item, tá? Aldrin permanece primeiro, Giovana pulou para terceiro, Giovana está com algumas respostas seguidas aí. Vamos lá, pessoal. Penúltima questão, questão 11. Velocidade orbital de um planeta só depende do quê? Boa, galera, do raio orbital. Lembrando, como que a gente chegou nessa equação da velocidade orbital? Igualamos a força gravitacional com a força centrípeta, né? É quando o corpo está em órbita, a força aponta para o centro da trajetória. Escrevemos lá, Gzão, m distância quadrada era igual a mv quadrado sobre r, né? Que é a força centrípeta. Cortou, cortou, isolamos, chegamos em velocidade orbital, igual a raiz quadrada de quem? Do Gzão constante, vezes a massa do corpo central, no caso o Sol, dividido pelo raio orbital. Então, pessoal, percebam que nessa equação, na parte de cima, né, tem dois caras que são constantes. Gzão, o próprio nome já diz, é a constante da gravitação universal, e a massa do corpo central, ela é constante. Quando se fala massa do Sol não muda, né? A única coisa que pode mudar de um planeta para o outro é o raio orbital. É a distância que esse planeta está em relação ao corpo central, em relação ao Sol. E a gente viu que planetas mais perto do Sol, ou seja, que tem menor raio orbital, vão ter maior velocidade. Por isso que eles completam uma volta mais rápida. Além da distância que eles têm que percorrer ser menor, eles percorrem ainda com uma velocidade maior. Por isso que o período acaba sendo menor, né? Só depende do raio orbital, a velocidade orbital, tá bom? Distância que o planeta está em relação ao Sol determina qual vai ser a velocidade desse cara, ok? Aldrin permanece primeiro, Ana Júlia chegou no top 5, muito bom. Luiz está em segundo. Vamos lá, pessoal. Última questão, verdadeiro ou falso? Satélites geoestacionários levam 24 horas para dar uma volta completa na Terra. Ô, galera, verdadeiro, né? Lembra? O que é o satélite geoestacionário? O satélite está parado? De forma alguma. De forma alguma, né? O que é satélite geoestacionário? Ele está parado, ele está em repouso em relação à Terra. Lembra disso? Em repouso em relação à Terra. Ou seja, se tem um satélite geoestacionário em relação, por exemplo, a Curitiba, quando você olha para o céu, você vê sempre ele na mesma posição. Ele está girando junto com a Terra. Ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor dela mesma, ao redor do próprio eixo, é o tempo que esse satélite leva para dar uma volta ao redor da Terra, porque eles estão girando juntos, né? E o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a gente sabe que é um dia, aproximadamente 24 horas. Este é o período de todo satélite geoestacionário. Verdadeiro 24 horas, tá bom?
Vamos ver como ficamos aqui, pontuação final? Todo mundo preparado? Vamos lá, vamos ver. Terceiro lugar, acertou 8 de 12, Giovana. Foi bem, Gi. Parabéns. 9 de 12, Luiz Guilherme. Agora quem tava, ó, acertou 9 de 12 também. A Aldrin, mas o tempo desempatou. Parabéns, Aldrin, muito bom. Stephanie e Ana Júlia completaram aí o top 5. Parabéns, pessoal. Foram muito bem, bons índices de acertos aí. Show de bola, criançada. Agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, a participação. Espero que quem não tenha entrado aí por algum motivo tenha feito no papel, aí depois me conta quantos você acertou, tá bom? Na quinta-feira a gente continua aí os nossos processos de revisão aí dos conteúdos, tá bom? Galera, tendo alguma coisa que ficou para trás, algum exercício, alguma ideia, algum conteúdo, alguma atividade, entre em contato comigo, né? É comigo que vocês têm que falar. Eu sou o técnico, eu sou o treinador de vocês, tá? Venham falar comigo, mandem e-mail, a gente bate um papo aí. A gente está terminando de lançar as notas, esse é o momento, se for necessário, a gente conversa aí sobre alguma coisa, tá bom? Queridos, fiquem com Deus. Beijinho de luz no coração, tamo junto. Quinta-feira a gente se encontra de novo, tá bom? Se cuidem, até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu!